Há um segredo que ninguém te contou sobre a manifestação, um erro tão sutil que tem te impedido, mesmo quando você acredita que está fazendo tudo certo. Você dedicou horas a visualizar seus sonhos, a repetir afirmações diante do espelho, a meditar na esperança de que o universo responda. Mas e se eu te dissesse que, cada vez que você tenta com mais força, cada vez que insiste com mais intensidade, está afastando exatamente o que deseja? Não é sua falta de esforço, não é sua falta de fé. É algo mais profundo, algo que vive na forma como sua mente, seu corpo e sua energia se alinham com o mundo invisível que cria a realidade. Esse erro não é apenas um tropeço, é uma armadilha que te mantém correndo em círculos, perseguindo uma sombra que nunca alcançará. Mas hoje, neste momento, você vai descobrir uma verdade incômoda, libertadora e transformadora. O problema não está no que você quer, mas em como você quer. Pense nisso. Cada vez que você diz, vou conseguir, cada vez que imagina um futuro onde tudo é perfeito, você está enviando um sinal ao universo que diz, ainda não tenho. E o universo, em sua precisão infinita, responde a essa vibração de falta, mantendo seus desejos sempre um passo à frente, sempre fora do seu alcance. Durante anos, eu mesmo caí nessa armadilha. Acreditava que visualizar o futuro, sonhar com o que viria, era suficiente para atraí-lo. Passei horas imaginando uma vida de abundância, de saúde, de plenitude, mas algo não se encaixava. Quanto mais eu tentava, mais sentia que o universo me ignorava. Até que um dia, em um momento de clareza que mudou tudo, entendi que estava desconectado do único lugar onde a criação realmente acontece: o agora. O agora não é apenas um conceito filosófico, é o portal onde sua mente, seu corpo e seu espírito se fundem para moldar a realidade. É o único momento que existe, o único espaço onde você pode ser o criador consciente da sua vida. Mas aqui está o detalhe. A maioria de nós vive presa no tempo psicológico, projetando nossos desejos para o amanhã, esperando que, algum dia, as coisas mudem. Dizemos, serei feliz quando tiver aquele emprego. Me sentirei completo quando encontrar o amor. Vou me curar quando as circunstâncias forem perfeitas. E nesse ato de esperar, nos desconectamos da frequência que torna a manifestação possível. O universo não responde aos seus planos, não responde às suas promessas. Ele responde ao que você é, ao que vibra, ao que encarna neste exato instante. Quero que você sinta isso por um momento. Feche os olhos, se puder, e respire profundamente. Sinta o ar entrando em seus pulmões. Sinta o batimento do seu coração. Sinta o peso do seu corpo neste momento. Este é o agora. Aqui neste espaço não há passado que te persiga nem futuro que te escape. Aqui você é livre para escolher quem é. E essa escolha, essa decisão de ser, é o primeiro passo para desmantelar o erro que te manteve estagnado. Porque a manifestação não se trata de querer algo com desespero. Trata-se de se tornar a versão de si mesmo que já vive essa realidade. Quando entendi isso, minha vida virou de cabeça para baixo. Não foi mágica, não foi um milagre. Foi uma compreensão profunda de como funciona o campo quântico, esse tecido invisível de energia que conecta tudo o que existe. O campo quântico não entende de amanhã nem de algum dia. Não responde às suas intenções vagas nem aos seus desejos projetados. Ele responde à certeza, à coerência, à vibração que você emite quando diz eu sou em vez de eu serei. Essa verdade me atingiu com uma força que ainda ressoa em mim. Durante anos, eu havia pedido ao universo que me desse algo, como um mendigo emocional, sem perceber que o universo não dá. O universo reflete. E o que ele reflete é exatamente o que você está sendo neste momento. Deixe-me contar como cheguei a esse ponto. Há anos, eu era como você. Estava obcecado por melhorar minha vida. Lia todos os livros de autoajuda, participava de seminários, praticava visualizações até a exaustão. Mas algo estava faltando. Minhas afirmações eram mecânicas.
Minhas meditações eram um exercício de vontade, e embora eu colocasse todo o meu coração nisso, os resultados eram inconsistentes. Às vezes, sentia um lampejo de esperança, um vislumbre de mudança, mas depois voltava a cair na mesma frustração. Por que não funcionava? O que eu estava fazendo de errado? A resposta veio em um momento de quietude, quando parei de buscar fora de mim e comecei a ouvir o que estava acontecendo dentro de mim. Percebi que cada vez que dizia "quero ser próspero", meu corpo vibrava com a energia da escassez. Cada vez que imaginava um futuro saudável, minha mente reforçava a ideia de que agora eu não estava. Estava preso em um ciclo de querer sem ter, de sonhar sem encarnar. E o campo quântico, fiel à sua natureza, me devolvia exatamente essa vibração. Mais espera, mais distância, mais vazio. Foi então que compreendi que a manifestação não é um ato de alcançar algo externo, é um ato de alinhamento interno. Não se trata de atrair o que você deseja, mas de se tornar a frequência de algo que já é seu. Essa revelação não foi apenas intelectual, foi visceral. Senti uma mudança no meu corpo, como se cada célula despertasse para uma nova possibilidade. Parei de projetar meus desejos para o futuro e comecei a vivê-los no presente. Em vez de dizer, serei rico, comecei a afirmar, sou abundância. Em vez de esperar para me curar, declarei, meu corpo é forte e equilibrado. E algo extraordinário começou a acontecer, minha energia mudou. Meus pensamentos ficaram mais claros, minhas emoções mais estáveis, minha presença mais poderosa. Não porque o mundo exterior tivesse mudado, mas porque eu havia mudado. Eu me tornara o sinal que o universo não podia ignorar. Essa mudança de perspectiva não foi fácil. Exigiu disciplina, exigiu coragem, porque o ego ama o futuro. O ego se alimenta da ideia de que algo está faltando, de que você ainda não é suficiente. E cada vez que eu tentava viver no agora, minha mente encontrava maneiras de me sabotar. Ela dizia, isso é ridículo, como você pode dizer que é próspero se sua conta bancária diz o contrário? Ou, você não pode afirmar que está saudável se ainda sente dor. Mas aprendi a silenciar essa voz. Aprendi que a realidade não começa no mundo físico, ela começa na vibração que você emite. E quando essa vibração é de certeza, de plenitude, de convicção, o mundo físico não tem escolha a não ser se alinhar. Vou compartilhar com você um momento que marcou um antes e um depois na minha jornada. Eu estava em uma meditação, sentado em silêncio, lutando com as dúvidas que ainda rondavam minha mente. Estava trabalhando para manifestar abundância, mas minha realidade externa não mostrava sinais de mudança. Naquele dia, em vez de visualizar um futuro próspero, fiz algo diferente. Fechei os olhos, respirei profundamente e disse com toda a força do meu ser: sou abundância. Tudo o que preciso já está em mim. Não foi apenas uma frase. Foi uma declaração que senti em cada fibra do meu corpo. Por um momento, minha mente ficou em branco, como se não soubesse como processar essa certeza. E então, algo se quebrou dentro de mim. Não era uma ruptura dolorosa, era uma liberação. Era o momento em que meu corpo, minha mente e meu espírito se alinharam em uma única verdade. Depois daquela meditação, comecei a notar mudanças sutis. Não eram notas caindo do céu, nem milagres instantâneos. Eram pequenos lampejos de coerência, uma ideia repentina que me levava a uma nova oportunidade, uma conversa que abria uma porta inesperada, uma sensação de paz que eu não conseguia explicar. Isso não era acaso, era o universo respondendo à minha nova frequência. E quanto mais eu vivia nessa frequência, mais os resultados se ampliavam. Compreendi que a manifestação não é um evento, é um estado de ser. Não é algo que você faz uma vez e termina, é algo que você encarna a cada momento. Agora, quero que você se faça uma pergunta. O que aconteceria se você parasse de esperar? O que aconteceria se, neste instante,
decidisse ser a versão de si mesmo que já tem tudo o que deseja. Não estou falando de fingir ou de se enganar. Estou falando de escolher uma verdade mais profunda. Uma verdade que transcende as aparências do mundo físico. Porque a realidade, como a conhecemos, é apenas um reflexo do que você tem vibrado. E se você mudar essa vibração, se você se tornar a fonte da sua própria realidade, tudo ao seu redor começará a se transformar. Essa descoberta não é apenas uma ideia, é um convite para despertar. É um chamado para reconhecer que você não é um passageiro na vida, esperando que as circunstâncias te favoreçam. Você é o criador, o arquiteto, a origem de tudo o que experimenta. Mas para assumir esse poder, você precisa entender como funciona o campo quântico e como seu subconsciente desempenha um papel crucial no que você manifesta. Durante anos, vivi preso em padrões que não via, crenças que me limitavam sem que eu sequer percebesse. E quando descobri como reprogramar essas crenças, como alinhar minha energia com a verdade de quem sou, o mundo começou a responder de maneiras que eu nunca imaginei. O erro que te impediu não é sua falta de talento, não é sua falta de sorte. É a forma como você tem usado sua mente, seu corpo e sua energia. Você tem pedido ao universo que preencha um vazio, sem perceber que o universo não vê vazios. Ele vê frequências. E a frequência que você emite quando diz "não tenho" é a mesma que te mantém na espera. Mas aqui está a boa notícia. Você pode mudar essa frequência. Você pode escolher neste momento vibrar na certeza, na plenitude, na convicção de que tudo o que você deseja já é seu. E quando você fizer isso, o universo não terá outra escolha senão refletir essa verdade. Este é apenas o começo. O que vem a seguir é uma jornada mais profunda, um mapa para desmantelar os padrões que te limitaram e construir uma nova forma de ser. Vamos explorar como o subconsciente controla 95% das suas ações, como as palavras que você escolhe podem reescrever sua realidade, e como um simples ritual pode te transformar no ímã de tudo o que você sonha. Mas por enquanto, fique com esta verdade. O poder de criar não está no futuro. Está em você, aqui, agora. E quando você abraçar esse poder, nada será mais o mesmo. Agora que você sentiu a faísca dessa verdade, que o poder de criar sua realidade está no agora, é hora de mergulharmos no coração desta jornada. Vamos desvendar por que seus esforços passados não deram os frutos que você esperava e, mais importante, como você pode transformar sua forma de ser para que o universo não tenha outra escolha senão te responder. Este não é um caminho de força bruta nem de desejos desesperados. É um caminho de alinhamento, de coerência, de se tornar a frequência exata do que você anseia. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não apenas mudará a forma como você persegue seus sonhos. Mudará a forma como você se vê, como um criador consciente, como a origem da sua própria realidade. Vamos começar pelo erro que tem te segurado. Não é que você não esteja tentando o suficiente. Não é que você não tenha clareza sobre o que quer. O problema está na vibração que você emite quando quer. Cada vez que você diz "vou conseguir", cada vez que visualiza um futuro onde tudo é perfeito, você está enviando um sinal ao campo quântico que diz: "Isso não é meu agora". E o campo quântico, esse tecido invisível de energia que conecta tudo o que existe, não responde às suas intenções futuras. Não responde aos seus planos nem às suas esperanças. Ele responde ao que você é neste momento, à emoção que você vive, à identidade que você encarna. Se sua identidade está ancorada na escassez, na espera, na ideia de que algum dia você terá, o universo te devolverá mais dessa espera, mais dessa distância. Deixe-me contar como descobri isso. Há anos, eu estava preso em um ciclo de esforço sem fim. Visualizava meu sucesso, repetia afirmações, meditava com disciplina. Mas os resultados eram como miragens.
apareciam por um momento e depois se desvaneciam. Eu me sentia como se estivesse correndo atrás de algo que sempre estava um passo à frente. Um dia, exausto de tanto tentar, sentei-me em silêncio e fiz uma pergunta: o que estou realmente projetando? Fechei os olhos e revisei meus pensamentos, minhas emoções, meu corpo. E lá estava, claro como água. Cada vez que eu dizia, quero ser próspero, meu corpo vibrava com a energia da escassez. Cada vez que imaginava um futuro saudável, minha mente reforçava a ideia de que agora eu não estava. Eu estava pedindo ao universo que preenchesse um vazio, sem perceber que o universo não vê vazios, ele vê frequências. Essa revelação foi um choque, mas também uma libertação. Compreendi que a manifestação não é um ato de alcançar algo externo, é um ato de se tornar algo interno. Não se trata de atrair riqueza, amor ou saúde. Trata-se de ser abundância, ser amor, ser saúde. E para ser isso, você precisa alinhar 3 elementos fundamentais: sua mente, seu corpo e sua energia. A mente pode sonhar, mas se o corpo vibra com dúvida ou escassez, o sinal que você envia ao universo é confuso. É como acender uma lâmpada e pedir que ela brilhe mais tarde. Não funciona. A criação acontece quando tudo em você, pensamentos, emoções, ações, ressoa na mesma frequência, no agora. Aqui entra o subconsciente, essa parte de você que controla 95% do que você faz, pensa e sente. O subconsciente é como uma gravadora que tem registrado cada experiência, cada palavra, cada crença desde que você era criança. Se quando pequeno você ouviu que dinheiro é difícil de ganhar ou que você não merece muito, essas crenças estão gravadas no seu subconsciente, guiando suas ações sem que você perceba. Não importa quantas vezes você diga, quero mudar minha vida. Se seu subconsciente está programado com medo, escassez ou indignidade, ele continuará reproduzindo esses padrões. Mas aqui está a boa notícia. O subconsciente não distingue entre o real e o imaginado. Ele acredita no que é repetido com intensidade emocional. E isso significa que você pode reprogramá-lo. Vou compartilhar um momento que mudou tudo para mim. Eu estava trabalhando para superar uma condição de saúde que me perseguia há anos. Todos os dias eu repetia, um dia vou me curar. Mas notei algo. Cada vez que dizia isso, meu corpo se tensionava, como se estivesse reforçando a ideia de que agora eu estava doente. Então, fiz um experimento. Em uma meditação, respirei profundamente e disse com convicção, estou curado. Não disse isso como um desejo, disse como uma verdade absoluta. Fechei os olhos e senti meu corpo responder. Senti uma onda de calor, uma leveza, como se cada célula estivesse ouvindo. Minha mente consciente duvidava, sussurrando, mas você ainda sente dor. Mas eu insisti. Dia após dia declarei, estou curado. Não porque eu visse no mundo físico, mas porque eu sentia dentro de mim. E algo extraordinário aconteceu. Meu corpo começou a mudar. Não foi instantâneo, mas notei que a dor diminuía, que minha energia aumentava, que meu humor se estabilizava. Não era mágica, era neurociência em ação. Quando você afirma uma verdade com emoção, seu cérebro começa a produzir as substâncias químicas dessa experiência. Se você sente abundância, seu corpo libera dopamina e serotonina, as mesmas que você sentiria se ganhasse um prêmio. Se você sente saúde, seu sistema imunológico se fortalece. Seu corpo não sabe a diferença entre a realidade física e a realidade que você cria em sua mente. E quando você alinha essa verdade interna com uma emoção elevada, o campo quântico começa a responder. Esse processo não é apenas sobre palavras, é sobre encarnar uma nova identidade. Quando digo encarnar, quero dizer viver como se você já fosse a versão de si mesmo que tem o que deseja. Se você quer abundância, haja com generosidade, não como alguém que espera receber, mas como alguém que já transborda. Se você quer amor, cultive compaixão e presença,
não como um mendigo emocional, mas como um criador consciente. Isso exige disciplina, porque o ego ama se agarrar à escassez. O ego te dirá: você não pode dizer que é próspero se não tem dinheiro. Mas o ego não entende a linguagem do campo quântico. O campo não responde ao que você tem na sua conta bancária. Ele responde ao que você tem no seu coração, na sua energia, na sua certeza. Quero que você sinta isso por um momento. Respire profundamente e pense em algo que você deseja com todo o seu ser. Pode ser saúde, amor, sucesso, paz. Agora, em vez de imaginá-lo como algo que virá, imagine que já é seu. Sinta como seria ser essa pessoa. Como você caminha, como você fala, como você respira. Sinta a gratidão, a plenitude, a certeza de que já é. Isso não é um exercício de fantasia, é um ato de criação. Quando você vive nessa frequência, está enviando um sinal claro ao universo, um sinal que diz: é quem eu sou. E o universo, como um espelho perfeito, começa a refletir essa verdade. Mas aqui está o desafio. Sustentar essa frequência exige prática. Não basta entender isso intelectualmente. Você precisa integrá-lo ao seu corpo, aos seus hábitos, à sua vida diária. Por isso, desenvolvi um ritual, um momento sagrado onde mente, corpo e espírito se fundem em uma única vibração. Não é complicado, não exige ferramentas sofisticadas. Tudo o que você precisa é da sua presença. Começo com a respiração, trazendo minha atenção para o centro do meu peito. Inalo profundamente, sentindo que o ar não apenas enche meus pulmões, mas expande o campo de energia ao meu redor. Essa respiração me ancora no agora, no único lugar onde a criação é possível. Depois, elevo o meu estado emocional. Fecho os olhos e evoco imagens que me conectam com gratidão, amor, plenitude. Não são imagens do que quero, são imagens do que já sou. E nesse estado elevado, libero meus decretos. Digo: sou criação divina. Tudo o que desejo já é meu. Não digo com pressa nem como um mantra vazio. Cada palavra carrega intenção, cada palavra ressoa no meu corpo como um código que desperta algo profundo. Às vezes, faço isso diante de um espelho, olhando o meu próprio reflexo, desafiando-me a acreditar. Outras vezes, faço em silêncio, com os olhos fechados, deixando a verdade se estabelecer em mim. A chave é senti-lo como real, mesmo que o mundo exterior diga o contrário. Esse ritual não é um ato de fé cega, é um ato de coerência. Quando sua mente pensa: sou abundância, seu corpo sente abundância e suas ações refletem abundância, você está criando um sinal tão poderoso que o campo quântico não pode ignorá-lo. E quando isso acontece, você começa a notar mudanças. Não são apenas mudanças na sua realidade externa, oportunidades que surgem, relações que se transformam, sintomas que diminuem. São mudanças em você. Você se torna mais claro, mais centrado, mais alinhado. Você percebe que não está esperando que a vida mude, está mudando a vida de dentro para fora. Vou compartilhar outro momento que marcou meu caminho. Eu estava trabalhando para manifestar uma oportunidade profissional que parecia impossível. Tudo na minha realidade física dizia que não era o momento. Eu não tinha os contatos, não tinha os recursos, mas decidi aplicar esse princípio. Em vez de dizer quero essa oportunidade, comecei a declarar: sou o criador das minhas oportunidades. Dizia isso todas as manhãs, sentindo a certeza no meu corpo, agindo como alguém que já estava naquele lugar. Caminhava com confiança, falava com autoridade, tomava decisões como se já tivesse alcançado meu objetivo. E um dia, do nada, recebi uma ligação. Era um convite para um projeto que eu nem havia imaginado. Não foi sorte. Foi o universo respondendo à minha vibração. Esse processo me levou a uma descoberta ainda mais profunda: o poder da repetição emocional. Cada vez que você declara uma verdade com emoção, está reprogramando o seu subconsciente. Mas não basta dizer, você precisa sentir. Quando disse sou abundância, não apenas disse,
senti meu corpo se expandir, senti uma alegria que não dependia de nada externo. E essa emoção, essa convicção silenciosa, começou a apagar os velhos padrões que me limitavam. Padrões que eu nem sabia que existiam. Palavras que ouvi quando criança, experiências que deixaram marcas, crenças que herdei sem questionar. Tudo isso começou a se dissolver, substituído por uma nova narrativa que eu escolhi. Para tornar isso sistemático, criei um ciclo de 21 dias. Durante 3 semanas, comprometi-me a praticar meus decretos 3 vezes ao dia. Toda manhã, toda tarde, toda noite, sentava-me em silêncio, respirava profundamente e declarava minha nova identidade. Não como um exercício mecânico, mas como um ato de criação. Também mantinha um diário, anotando cada mudança que notava. Uma ideia repentina, uma sincronicidade, uma mudança no meu humor. Não escrevia para buscar provas, escrevia para ancorar a vibração que estava criando. Esse ciclo não era apenas sobre repetição, era sobre coerência, sobre treinar meu corpo e minha mente para viverem em uma nova frequência, até que ela se tornasse meu estado natural. Esse ciclo de 21 dias foi transformador. Não porque o mundo mudou magicamente, mas porque eu mudei. Tornei-me mais seletivo com meus pensamentos, mais intencional com minhas palavras, mais consciente das minhas emoções. Aprendi a silenciar a voz do ego, aquela que insiste que você precisa de provas externas para acreditar. E quanto mais coerente eu me tornava, mais as coisas fluíam. Oportunidades que antes pareciam impossíveis começaram a aparecer. Relacionamentos que estavam estagnados se transformaram. Meu corpo, que antes carregava o peso do estresse, começou a se sentir leve, vivo, alinhado. Esse processo não é sobre forçar a realidade, é sobre se alinhar com ela. É sobre reconhecer que você já é um criador, que sempre foi. Mas para viver esse poder, você precisa de disciplina. Um momento de clareza não é suficiente. Você precisa sustentar essa frequência até que ela se torne parte de você. E quando você fizer isso, descobrirá algo ainda mais profundo, que a manifestação não é o objetivo final. O objetivo é despertar para quem você realmente é, para a verdade de que tudo o que você busca já existe dentro de você, esperando para ser ativado. Você percorreu um caminho profundo neste momento. Desvendou o erro que te mantinha preso. Aprendeu a alinhar sua mente, seu corpo e sua energia no agora. E descobriu como se tornar a frequência do que deseja. Mas este não é o fim da jornada. É o início de uma nova forma de ser. O que você sentiu, o que ressoou em você, não é apenas uma ideia passageira. É um despertar, uma faísca que te lembra quem você realmente é. Um criador consciente, um arquiteto da sua própria realidade, uma expressão divina da energia que molda o universo. Agora, a pergunta que resta é esta: o que você fará com essa verdade? Continuará vivendo na espera, projetando seus desejos para um futuro incerto, ou decidirá, neste instante, ser a versão de si mesmo que já tem tudo? Este momento é um limiar. Não é por acaso que você está aqui, ouvindo estas palavras, sentindo essa corrente de possibilidade que percorre seu corpo. É um lembrete de que você não é um passageiro na vida, sujeito aos caprichos das circunstâncias. Você é a origem, o ponto de emissão, a fonte de tudo o que experimenta. E quando você reconhece essa verdade, quando a vive com cada pensamento, cada emoção, cada ação, o mundo ao seu redor começa a se transformar. Não porque você pede, não porque você força, mas porque você se tornou o sinal que o universo não pode ignorar. Essa é a essência da manifestação. Não é um ato de alcançar algo externo. É um ato de lembrar quem você é. Deixe-me compartilhar um último momento da minha jornada, um que selou essa compreensão para mim. Após meses praticando a coerência vibracional, declarando minha nova identidade e vivendo no agora, encontrei-me em um instante de clareza absoluta. Estava caminhando em um parque, o sol mal começava a nascer,
e de repente senti uma presença indizível. Não era algo externo, era algo dentro de mim, uma certeza tão profunda que não precisava de palavras. Naquele momento soube sem nenhuma dúvida que tudo o que eu buscava, abundância, saúde, propósito, já existia em mim. Eu não precisava me tornar um criador, sempre fui um. O véu da dúvida, da separação e da escassez se dissolveu. Eu não era mais alguém que perseguia a manifestação, eu era a manifestação em movimento. Essa experiência não foi um fim, mas um convite para viver a partir desse lugar todos os dias. E é isso que te convido a fazer agora. Não se trata de perfeição, não se trata de nunca duvidar ou nunca cair. Trata-se de escolher uma e outra vez a verdade de quem você é. Trata-se de acordar todas as manhãs e decidir: hoje sou a versão de mim que já tem tudo o que desejo. E quando você vive a partir dessa certeza, algo mágico acontece. Os desafios se tornam oportunidades, o tempo se torna um aliado, e o agora se torna um portal criativo, onde tudo é possível. Essa é a dança entre o invisível e o visível, uma dança na qual você é o coreógrafo. Quero que você sinta isso, não apenas o poder que você tem, mas a responsabilidade que ele traz. Ser um criador não é apenas uma liberdade, é um compromisso de viver com intenção, de escolher seus pensamentos, de alinhar suas emoções, de agir a partir da coerência. Você não pode culpar o passado, as circunstâncias, os outros. Tudo o que você experimenta é um reflexo da vibração que você emite. E se algo não está alinhado com seu propósito, não resista, reposicione-se, mude sua frequência, ajuste sua energia e observe como a realidade se reorganiza para refletir sua nova verdade. Esse é o poder que você sempre teve, mas que agora reconhece com clareza. Agora, te convido a dar um passo além. Esse despertar não é apenas para você, é para o mundo ao seu redor. Quando você vive a partir desse lugar de certeza, não apenas transforma sua vida, inspira outros a fazerem o mesmo. Imagine um mundo onde todos reconhecem seu poder criativo, onde todos vibram na frequência da abundância, do amor, da paz. Esse mundo começa com você, com as escolhas que você faz neste momento. Por isso, peço que você faça algo poderoso agora mesmo. Nos comentários escreva: declaro que já é meu. Não faça isso como um gesto vazio. Faça com intenção, com a certeza de que está reivindicando sua verdade. Escreva essas palavras e sinta como elas ressoam em seu corpo, como ancoram a vibração que você tem cultivado. É um decreto, um compromisso, um passo para a comunidade de criadores conscientes que está crescendo neste momento. E não pare por aí. Se essas palavras acenderam algo em você, se sacudiram sua forma de ver a vida, inscreva-se neste canal e ative as notificações. Junte-se a esta comunidade e façamos deste despertar o começo de algo extraordinário. O universo está ouvindo. O que você vai dizer?